Olá amigos, programa Pauta Cultural na sua terceira edição. Prazer imenso receber essa figura que muito nos agrada, que muito nos enriquece com os seus simbólicos, os seus significados. Eu trago aqui para vocês hoje uma pessoa que conhece muito da cultura nordestina, é muito envolvida com esse universo, para falar sobre o vasto Nordeste. Eu trago minha amiga Caroline Almeida. Olá, Marcos, um prazer o convite, né? Fiquei muito grata, muito honrada e com certeza o prazer é todo meu. Então, Carol, eu visitei a casa da Carol de Lascar, em Rondonópolis, e sobremaneira me atiçou a curiosidade. E quando veio o convite para fazer esse programa, para a gente revelar a nossa cultura, uma das pessoas que eu pensei em primeira instância foi você. E eu quero saber, hoje eu vou te provocar aqui para você levar essas informações aos nossos telespectadores sobre a cultura nordestina. É uma paixão a cultura nordestina na sua vida? Sim, com certeza. Eu acho que ninguém que se embrenha num projeto tão lindo quanto é a Casa Nordestina, o de Lascar, eu acho que ninguém faria isso se não fosse com muito amor, se não fosse com muita paixão. E ali você, como disse, presenciou, você esteve lá no de Lascar, nos honrando também. E ali eu posso externar todo esse amor, toda essa paixão pela nossa cultura. E o de Lascar é isso, é um projeto de 20 anos, né? Já temos um ano ali que a casa foi aberta e ali eu posso externar com muito carinho, né? Quem nos visita logo na entrada, né, já se depara com a vila nordestina, com aquela vila do sertão nordestino, e ali já começa toda uma imersão por essa cultura. A cultura nordestina, ela é muito, como é que eu posso dizer, usar um adjetivo aqui, é muito sedutora, né? Ela é cheia de contos, de cordéis, de guerras, de poder, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Lampião, eu quero saber sobre Lampião. Lampião, né? Esse lendário cangaceiro. Eu começo provocando. Você falou que ia me provocar, eu vou te provocar primeiro. Eu começo assim já com uma pergunta, né? Para nós que somos brasileiros, por que, né, Virgulino Ferreira da Silva e a alcunha Lampião? Então a gente escuta falar tanta história de Lampião, né, Márcio? Exatamente. E aí, daí a gente não sabe por que o nome Lampião. O Pauta Cultural quer saber por que Lampião. Exatamente. Então, ele, num dos tantos confrontos, né, guerrilhando ali na mata, um dia lá à noite, ali na Caatinga, combatendo, né, o inimigo, né, provavelmente alguma volante, e aí o irmão, né, do lado, o irmão Antônio Levino olha para um cangaceiro, para um companheiro e diz: olha, o rifle de Virgulino sai tanta bala que mais parece um lampião. Olha, então, né, fizeram uma alusão, né, a essa clareira, né, que a quantidade ali de tiros causava, e isso lembrou-lhe um lampião. Um lampião. Então, daí o nome. Daí essa belíssima alcunha na nossa cultura. Lampião, ele é um Robin Hood, ele é um cangaceiro, ele é um justiceiro, ele é um Batman. O que ele é pro povo do Nordeste, Carol? Então, Lampião, né? Um mito, né? Sim. Herói
ou bandido. Então, ele mesmo tinha uma frase que ele dizia que naquela época o amor, né, a vida era tão dura, a corrupção, que isso, corrupção você sabe que não é uma coisa moderna, né? Não, muito antiga. Então, a corrupção, ela era tão predominante, era tão existente naquela época que ele dizia que o amor tinha que andar armado. O amor tinha que andar armado. O amor, forte, né, a frase? Muito forte. O amor tinha que andar armado. Então, ele, num plano ali de vingança eterna, de jurar a morte do pai, que foi assassinado ali, né, numa traição. Então, ele jura a vingança eterna, essa morte do pai. E aí é onde ele entra pro cangaço, ele e todos os irmãos. E a gente tem uma impressão de que o cangaço, ele começa com o Lampião. Com o Lampião. Não, mas é, não né? Não, o cangaço era algo muito antigo, né? Antigo, e existia outros bandos. Então, Zé. Quando acontecia um fato desse, algo que revoltasse, então a primeira coisa que vinha, eu vou entrar pro cangaço e vou fazer justiça com os próprios bandos. Olha só que curioso. Cara, Zé, tô tentando lembrar o nome do cangaceiro cujo o movimento Lampião entrou. Eu estava dando uma lida, Zé Miranda, uma coisa assim, não me lembro mais. Mas interessante o que você falou, e eu quero saber de uma curiosidade. E esse chapéu? De onde é que Lampião tirou esse chapéu? Eu estava doida que você me perguntasse isso. Lampião, ele era um apaixonado por história da Revolução Francesa. Olha então, ele é apaixonado, né, por Napoleão Bonaparte, toda essa história. E aí, ele, numa dessas, ele olhando, o chapéu, se você olhar o chapéu de Napoleão, exatamente nessa aba quebrada, né, como era o de Lampião. E também, claro, estrategicamente, né, para um combatente, essa aba quebrada, a questão de campo de visão, era muito mais favorável. Muito favorável, tá aí. Mais uma curiosidade para o pauta cultural. Bem como as roupas, né, que eles vestiam. Essas roupas são todas estratégicas, Carolina? São. Quem vê, né, a forma como eu me visto, né, talvez pense que isso aqui tudo é aleatório, né. Eu costumo ver, Marcos, quando é época assim, de quadrilha, né, de São João, ou o próprio carnaval, alguém lá diz, olha, eu vou vestir de cangaceiro, vou vestir de Maria Bonita, coloca ali uma cartucheira, qualquer coisa, né, e diz que está. Certo. Claro, mas quando você faz uma busca muito profunda, né, quando você resgata tudo isso, para você fazer essa representação, fazer esse personagem, você realmente tem que ter muito respeito pela história, pela cultura. E aí eu já aproveito para agradecer o grupo Os Cabras de Lampião, de lá de Serra Talhada, foi numa parceria, né, que eu também consegui fazer todo esse resgate. E aí é muito interessante essa parte da roupa, né? Por quê? Como eles viviam em sistema de nômades, né, perambulando de um lugar para o outro, sempre fugindo das volantes, então tudo que eles precisavam usar ali no mato, né, nesses esconderijos, tudo que eles precisavam, eles traziam isso atrelado ao corpo, certo, né? E assim como os animais, né, de carga ali, como um animal ali, ele tinha as cangas, né, as bruacas, né, conhecido também assim, os cangaceiros daquela mesma maneira também trazia toda essa cangaia atrelada ao corpo. Então tudo que eu uso tem uma simbologia. Eu estou sentado aqui, mas se eu estivesse em pé, né, o meião que eu estou usando, né, que era para proteger a perna ali, na caatinga ali de espinhos, né, de juá, de mandacaru, os anéis, né, tudo isso, as pulseiras, eram os saques também que eles faziam. Então, toda essa ostentação. Lampião, quando foi morto, né, ele, Maria Bonita e os demais cangaceiros tinham mais de 18 quilos de ouro. Nossa! Né? Era muita coisa. E aí, um lenço, esse tecido que eu uso para cá, era como se fosse serviço de rede, o outro, né, era para embrulhar, era como se fosse o lençol, as cartucheiras e os cantis, né, para água, para capilé, né, cachaça. Capilé é cachaça. Cachaça. Então, e assim por diante. É um exoesqueleto, né, de sobrevivência. Verdade. Carol, você falou em volante. Explica para os nossos telespectadores o que é uma volante. É uma palavra do século XIX, né? É, exatamente. Muito usada. Como é que essa palavra se transformou no que ela se tornou hoje? Então, as volantes eram a polícia, né? A polícia tá. E que vivia sempre a caça, né, dos cangaceiros, né? Combatendo quando achava.
Então, as volantes era realmente a polícia, apelidada pelos cangaceiros de macacos. De né? macacos, De né? macacos. Então, quando eles encontravam, olha, os macacos tal estão ali e tal. Por que macaco também? Porque quando eles estavam num grupo menor, né? Quando essa polícia estava num grupo menor, essa volante se encontrava ali num risco, né? Numa quantidade menor de soldados para combater os cangaceiros, eles saíam pulando, né? Saíam correndo na mata, pulando como se fossem macacos. Então, também, além de volante, tinha esse outro nome também pelos cangaceiros. Várias alcunhas dentro de um, Sim, de um rio de cultura. Outra curiosidade que eu tenho, vamos falar sobre a chegada da Maria Bonita nesse bando. Eram mais só homens, né? Vamos dizer a verdade. Ou ela é a primeira, ou tinha outras mulheres antes? Ela é a primeira mulher? Então, a história ela é interessantíssima, né? Realmente, né? Maria Bonita, né? Por que esse nome Maria Bonita? Então, Maria Déia, né? Como ela era carinhosamente chamada, né? Pelos familiares, né? Certo. Mas, na verdade, Maria Gomes Bezerra. Maria Gomes Bezerra. E aí, carinhosamente, pelos familiares, Maria Déia. Até então, somente assim. E aí, mas ela vivia um amor platônico por Lampião, né? Vivia um amor platônico por Virgulino, algo que era como se fosse surreal, né? Naquela época encontrá-lo, enfim. E aí, existia também, Max, um termo muito comum naquela época que eram os coiteiros, né? Coiteiros. Quem dava coito, quem dava guarida, né? Quem deixava os cangaceiros chegarem ali na fazenda e passar a noite, né? Se restabelecer para seguir viagem. Então existiam os coiteiros, que na maior parte eram sitiantes, né? Tinha que ser, porque esses locais que eles apareciam não poderia ser de zona urbana, vamos assim dizer. Então, e o pai de Maria Bonita, né? Ele tinha um sítio no qual ele era sitiante, e aí Maria Bonita ficou sabendo que o bando, né, de cangaceiros, o bando de Lampião iria se hospedar ali na casa do pai dela naquela noite. E aí ela, quando ficou sabendo, imediatamente foi para a casa do pai. Maria Bonita até então era casada com um sapateiro muito pacato, José de Neném. José de Neném. Exatamente. E aí ela vai para a casa dos pais. E lá, ali na noite, ali em algum período, ela dentro de um cômodo lá, provavelmente um quarto, algo assim, e ela vai e puxa a cortina e se depara com aquela figura lendária, né? Lampião. De Lampião, se depara com ele ali. E aí ele vai e pergunta para ela, né, qual é a sua graça, qual é o seu nome. E aí ela fala, né, Maria Déia. E aí ele diz, Maria Déia não, você é mesmo a Maria Bonita. Olha. E aí só. fica a alcunha também para ela, Maria Bonita. Que detalhe, só ele a chamava assim, só ele a chamava assim. Todo mundo, quando queria se referir a ela, dizia Maria do Lampião, mas Maria Bonita só ele. E o detalhe que eu acho que é o mais assim interessante de toda essa história, naquela mesma noite ela decide a vida dela, sobe ali na garupa de Lampião e vai embora com ele. Porém, Lampião deixa um bilhete ao marido: não roubei sua esposa, ela veio porque quis. Nossa. E se não gostar, que vem atrás. Será que foi? Foi não, hein? Era melhor ficar quieto, né? Verdade. São casuísticas muito riquíssimas. Sim. De um construir, de um Brasil que foi construindo. É por isso, Marcos, é por conta de todas essas histórias, das quais eu sou assim, uma autodidata, uma apaixonada, que surge o de lascar. Né? Vamos falar de lascar? Porque no centro de Rondonópolis, oeste centro, né, vamos dizer assim, você sai ali do Atacadão, primeira, segunda rua, você vira à esquerda, tal de lascar ali. Já é um convite para você conhecer a cultura nordestina, comida, uma casa temática, com música a caráter, né? Mais o forró do Nordeste, é um encanto de casa. E eu queria, na realidade, gente, a Carol, ela é uma funcionária pública que aos finais de semana se traveste de Maria Bonita para lá tirar fotos, contar a história. É uma profunda conhecedora desse universo que ocorreu aí no século XIX. E eu queria que você falasse um pouco dessa paixão dessa casa, porque você construiu um universo, na realidade, né? Um universo para você fazer as suas revivescências
das suas ideias e de tudo que você sabe. É isso mesmo? Exatamente. Quando a gente fica aqui contando histórias, né, do cangaço, histórias do Nordeste, e foi por conta de tudo isso que eu sempre tive vontade, um sonho de criar um espaço aqui em Rondonópolis, um lugar que a gente fizesse alusão a toda essa cultura, né? Certo. E aí é aonde surge o de lascar, né? O que muita gente pensa que, em detrimento ao restaurante, eu acabo externando a minha cultura, mas foi justamente o contrário. O contrário, né? Eu acho que eu fiz o inverso de todo mundo, né? Todo mundo cria algo ali para atrair o cliente, né? E depois ele coloca alguma coisa nesse sentido, mas foi justamente o contrário. É claro que o cliente é primeiro lugar, mas primeiro foi pensar da cultura e o restaurante mesmo ele foi secundário. Porque quando eu pensava em criar um espaço dessa natureza, como é o de lascar, e aí eu pensei que quem nos visitasse precisava comer algo, precisava beber. E aí, e claro, gastronomia nordestina. Então, percebe que a cultura, ela vem em primeiro lugar. Né? E o restaurante, a cultura foi primária, o restaurante ele foi secundário. E quando eu digo, Max, que quem adentra ao de lascar, né, de cara já vai ver uma frase lá, bem-vindo ao Nordeste. Porque realmente foi isso, era uma vontade de criar essa atmosfera nordestina, de que quem estivesse aqui realmente se sentisse no próprio Nordeste. Quem conhece, matar a saudade. E quem não conhece, sentir um pouco dessa atmosfera. E aí é aonde surge a ideia, e você presenciou isso, que é a Vila Nordestina. Né? Interessantíssimo. A vila, ela é muito interessante porque ali nós estamos falando de um Brasil século XIX, né? Quando as residências não tinham logradouro, não tinha número. Então, para a pessoa receber ali uma encomenda do correio, algo dessa natureza, ela tinha que descrever nas cores da casa. Olha, né? Que interessante. Nas cores, e o de lascar vai contando essa história, né? Ele conta, na verdade, ele é vivo, né? É muito lúdico toda a história da casa. E aí a pessoa tinha que dizer, olha, eu moro na casa azul, de requadro, né? Tinha os losangos, as casinhas, né, de platibanda, isso ainda é muito peculiar no sertão nordestino. As casinhas tinham os losangos, e aí alguém dizia, né, olha, eu moro na casa azul, de requadro amarelo, porta verde. E isso virava praticamente um DNA, né? Você não podia mudar a cor da casa. E o vizinho também, por mais que ele gostasse da cor da sua casa, ele não poderia colocar igual, para não confundir. Era um viés de informação muito forte, né? Sim. Eu digo que lá, Max, nada é aleatório. Tudo tem um significado. Tudo tem um significado, tudo tem uma simbologia muito grande, retratada ali, em todas as coisas. Então, quando eu digo que é muito vivo, né, que é muito lúdico ou de lascar, é por isso. Você vai ter curiosidades ali dentro, no próprio memorial, na própria bodega nordestina, porque, né, quando a gente fala dessa vila, eu tenho tudo lá dentro. Tudo que uma vilinha do interior tem, eu tenho lá dentro. Fala pra nós aí, quais são as temáticas de tudo aquilo lá? Que cada lugar tem uma delegacia. Fala sobre isso pra nós. Uma vila, né, do interior, ela tem isso, né? Ela no mínimo ela tem ali um destacamento de polícia, né? Uma delegacia, ela tem a igreja, né? Uma capela, tem uma pensão, né? Nem hotel, né? Pensão. Uma pensão. E temos a prefeitura, temos a bodega antiga. A cadeia. A cadeia, né? Que é a delegacia. A cadeia eu gostei. Qual que é a vila que não tem uma bodega, né? Uma mercearia, um armazém, né? Então nós temos a bodega antiga lá dentro, daqui uns dias ela vai funcionar de verdade. Olha aí. Olha eu já fazendo merchan. Não, aqui é pra isso mesmo. Ela vai funcionar de verdade, né? Com cachaças, rapadura, castanha, rapadura eu gosto muito, hein? Manteiga de garrafa. Nossa, essa é boa demais. Tem que ter. Só um minuto. Sim. A manteiga de garrafa é originária lá do Nordeste? Ou? Sim, ela é originária do Nordeste. Fazia comida?
Fazia-se e faz até hoje uma carne de sol lambuzada na manteiga de garrafa com anéis de cebola, meu amigo. Meu Deus do céu, não fala um negócio desse não. Eu hoje comi pão com mortadela, eles falam um trem desse. Então tem que ir no de lascar. Tem que ir no de lascar. Então é isso. E aí a gente tem essa bodega, mas detalhe, o armazém era o armazém, mas toda vila tem que ter o boteco. O armazém, eu quero que você fale um pouquinho, porque você tem mais isso vivo. Parece que tinha de tudo no armazém, era uma conveniência na realidade, era isso? Exatamente, era uma conveniência. Chinelo, botina, carne, tudo que você precisava, tudo né? que precisasse. Querosene, chinela havaiana, chupeta para menino. Nossa, mãe do céu. E tinha mais coisa. A nossa bodega lá tem mais coisas. Tem mais coisa, né? Tem mais coisa. Então, tudo que você precisava realmente. Lembra da querosene de jacaré que existia? Lembro da querosene de jacaré. Pra quem não sabe, querosene era para alimentadores das lamparinas, né? Sim. Lampião também? Não, lampião já é outra tecnologia. Já é. Carol, quando foi que você resolveu assumir tudo isso? Então, surge justamente desse sonho, né? Desse sonho antigo. Como eu disse, né, já tem algum tempo que eu faço esse personagem, né, da Maria Bonita. Quem é de Rondonópolis ou de quem é de outras regiões aqui próximas do nosso município já deve ter me visto em outros trabalhos, em outras apresentações. Em nenhum momento isso lucrativo, sempre com muito amor, né? Nós já fizemos participação, quero até mandar um abraço aqui pro meu companheiro de personagem, né? Ele não pôde estar aqui presente, mas te pediu que eu te mandasse um grande abraço, viu, Márcio? Erimar Bezerra. Um baluarte da cultura nordestina em Rondonópolis, né? Exatamente. Erimar, ele traz essa bandeira, esse legado, né? O pai também, do querido Edmilson Bezerra. Então eu trago esse abraço que ele pediu que te entregasse. Então, e a gente sempre fez esse personagem com muito carinho, inclusive nas nossas festas nordestinas, né, festas que sempre foram organizadas por ele mesmo, pelo próprio Erimar Bezerra, né? Então, e a gente já fez isso até em festas nordestinas fora do estado. E aí, diante de tudo isso, vem essa vontade de não só isso uma vez no ano, quando se fazia as festas nordestinas, mas de ter algo fixo, algo que pudesse ser frequentado semanalmente, né, mensalmente, por quem é um apreciador, por quem gosta, por quem valoriza a nossa cultura. E a casa, Max, só tem um ano, né, o de Lascar só tem um ano. Bebê, jovem, né? Sim. Estamos ainda em fase ainda de experimento, né, de ver o que funciona, o que não funciona, o que deu certo, o que não. E sempre muito abertos para essas mudanças que se fizerem necessárias, mas já com um grande orgulho, porque a casa abriu em 19 de novembro de 2020. E no dia 15... Plena pandemia. Plena pandemia, plena. Ousadia 100%. Ousadia nordestina. Total, bravura, né? Bravura nordestina. E aí, quando foi dia 15 de dezembro, né? Ou seja, menos de um mês depois, nós já fomos agraciados, né? Honrados com a moção de aplauso da Câmara dos Vereadores, né? Com a honraria empresa amiga da cultura. Nossa. Então, para nós, motivo de grande honra. Muito, muito, muito. Eu acho que a Câmara foi felicíssima em reconhecer isso. E a sociedade rondonopolitana, pouco a pouco, vai conhecer, irá conhecer esse belíssimo espaço que é um mosaico de tudo que aconteceu no Nordeste, desde a sua história, as suas comidas típicas, ao seu linguajar. Eu quero que você fale um pouco sobre a influência dos espanhóis, dos ingleses dentro dessa cultura. Muito grande, né? Muito grande. E a cultura por si, ela traz muita coisa disso, né? Muita coisa. Forró, você sabe dizer assim, o que significa o tal do forró? É lá que eu vou chegar, né? Tá. Porque nas nossas falas, né, no dia a dia, tem muito disso, né? Tem muita coisa, né, Carol? Exatamente, nos bordões, né? No ditado popular tem muito disso. E como você disse, né, já vamos começar falando do forró. Do forró. Né?
forró, né? É inglês, né? Para todos. Para todos. Né? Para todos. Isso na época da Segunda Guerra Mundial, né? Os soldados numa base militar ali em Natal, né? Rio Grande do Norte. Que parece que tem até hoje, tem, né? Parece? Sim, sim. E aí, nessa base militar lá em Rio Grande do Norte, e aí os soldados ali, para que acontecesse um momento ali de descontração, né? Daquele ambiente pesado, hostil da guerra. Então, eles inventam ali, né, os bailinhos, né? E aí, quando convidavam um e outro, eles diziam, vamos lá, é para todos, né? E eles falavam isso no inglês, né? Forró. E aí, o nordestino, né? Herdou. Sua própria iniciativa, né? Não entendia essa fala no inglês, mas dizia, vamos lá no forró. E, né? E a gente fala tanto de forró, gosta de forró e não sabe de onde que vem. Então, é claro que exerce, sim, tem toda uma influência muito grande. Os espanhóis também tiveram grande passagem ali por aquela região, né? O que os espanhóis deixaram de legado lá? É uma parte assim que eu não... Primeiro, genética, né? Vamos falar logo a verdade, né? Sim, é verdade. Então, assim, a gente às vezes tem esse foco nos espanhóis, né? Mas os próprios holandeses também, né? Os holandeses, quando eles não tinham mais o que inventar, eles incendiaram Olinda. Olha aí, né? pra você ver. Então, assim, realmente eles tiveram e toda uma colonização. Teve esse lado ali, né? Da perseguição de Olinda. Mas eles também deixaram também um grande legado nesse período, nesse momento da colonização. Olha aí, que maravilha. Carol, tem alguma coisa que você quer acrescentar ao nosso bate-papo? Porque daqui a pouco eu vou dar outra saraivada. Tem alguma coisa que você está lembrando aí que falta? Você pode ficar à vontade. Então, esse aqui é um programa intimista, galera, porque a gente deixa o convidado bem à vontade, com poucas interrupções, para que você seja o destinatário dessas informações, que é para você. O programa Pauta Cultural nasce com esse interesse de desvelar, né, as culturas que não aparecem na mídia, ou que pouco aparecem na mídia, e a gente tem nesse momento muito intimista esse condão de deixar o convidado se expressar na sua verve para que você entenda. E a Carol, eu tive um bate-papo preliminar com ela, nossa, quanta riqueza a gente descobriu ali. Eu queria que você me dissesse por quantos estados ali o Lampião passou com toda essa beligerância, essa formiga atrás da orelha, essa briga contra o Estado. Conta um pouquinho pra mim, por favor. Porque ele não ficou só na cercania dele, ele foi um terror ali por vários estados, né? Tocou o terror. Tocou mesmo. Então assim, a história, né, ela relata ele passando por várias regiões nordestinas, né? Várias regiões. E ele, aconselhado por Padre Cícero, né? Ele era afiliado, né? Parece. Ele era, né? Por isso a fala, né? Meu padrinho, Padre Cícero, né? É daí que vem. Ele, Padre Cícero, praticamente era a única figura que ele respeitava. Olha e só. Ele sempre, quando ele se via ali em conflito, né? Ele sempre ia se aconselhar com o Padre Cícero, né? Tem até uma curiosidade, Max, certo. Porque Lampião, ele era muito vaidoso. Tal qual, né, ele gostava de ostentar, né? Tanto é que o libanês lá, que a gente deve a esse libanês, todo o acervo de mídia, né, de fotos e de todo esse registro, né, e de imagem, a gente deve a esse libanês, né? E aí ele ostentava essa coisa, né, da vaidade e tal. E ele gostava muito de perfume importado, né? Aí alguém pergunta, né? Mas olha, como é que no meio de uma catinga daquela, como né? é que ele conseguia, né? E algumas referências dizem que era através de Padre Cícero, numa dessas viagens à Europa. Há referências que dizem isso. E ele, num desses momentos, né, de plano de ataque a um determinado estado da região nordestina, ele intentou entrar no Piauí. E aí o Padre Cícero o aconselha, olha, você não entra no Piauí, porque lá, a coisa lá, o feitiço lá é forte, Nossa. Você não sai vivo do Piauí. E aí tem essa referência que ele realmente respeitou e não invadiu
o estado do Piauí. Mas, na maioria das vezes, né, ele tinha muito êxito, né, nos confrontos ali, nos combates. Mas a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ostenta isso, que foi uma das poucas cidades que colocou Lampião para correr, né? E aí, como que eles conseguiram nessa façanha? Eles combateram a volante, né, a polícia. O padre permitiu que eles adentrassem a igreja, né, e acessando a torre da igreja, eles ficaram num campo de visão muito privilegiado, e aí eles começaram a combater os cangaceiros de lá de cima. Nossa. Então, por esta razão, eles realmente, nessa questão, as volantes tiveram êxito, né, e realmente a história diz que foi uma das poucas cidades que conseguiu combater Lampião. Carol, eu quero que você fale de um desses elementos culturais poderosíssimos daquela época, que até hoje ainda se faz uso, que é o cordel. Cordel. A literatura de É cordel. o Facebook da época, né? Sim. Era onde podia se externar, né? Certo. Todo quanto é tipo de sentimento. Que fosse uma dor de cotovelo, que fosse um repúdio ao governo, né? Todas as formas e vontades de externar algo, você tinha um recurso da época que era a literatura de cordel. O que muita gente pensa que o cordel é brasileiro, mas o cordel ele é originado de Portugal. Olha. Né? E por uma razão muito simples, o nome. Como ele era vendido em feiras, então vendido em cordas, né? Em varais. E daí, em Portugal, cordel. Então, por isso, simplesmente por isso, porque era uma literatura vendida num varal, né? Numa corda. Então, e quando a gente fala de cultura, não seria aqui na pauta cultural que eu iria sair daqui sem deixar a minha deixa. Claro. Né? Eu me chamo Virgulino por alcunha Lampião, sou cangaceiro afamado por todo o Alto Sertão. Não levo enquanto inimigo, não levo enquanto perigo, estando de arma na mão. A chupeta que carrego é o rifle a cartucheira, meu leite é bala de chumbo, muito veloz e certeira. Quem se julga pedra rocha, venha ver se aguenta a brocha de Virgulino Ferreira. Nesse Pajeú das Flores, firme eu sempre de alção, sou senhor absoluto por todo o Alto Sertão. E aqui quem quiser passar, precisa de apresentar licença de Lampião. Nossa! Isso tá no cordel também, isso daí, e né? assim você disse que ia me provocar, né? Então, esse é um trecho, né? Se vocês quiserem olhar no Google, é muito bacana esse cordel. É um cordel escrito pelo próprio Lampião, se diz Lampião por ele mesmo, né? O cara era um exímio estrategista, né? Lampião era parteiro, Lampião era dentista ali dos cangaceiros, Lampião era costureiro, né? Ele costurava todas essas indumentárias ali de embornal, de sandália, né? Me lembra agora um fato de uma sandália, para mim não esquecer, me pergunte. Bom, lembro sim. Então, ele era tudo. Que era alpargata, né? Isso, exatamente. E dentre tudo isso, ele amava ler o jornal O Globo. Jornal no Nordeste, Sertão, na Caatinga. Na Caatinga. Se vocês olharem aí também em qualquer local de pesquisa, né, vocês vão ver lá Lampião em vários momentos com o jornal O Globo na mão. E assim como era um mistério, como ele conseguia ter essas edições, né, para ler. Mas Carol, por que era tão importante para ele? Para ele saber o que estavam tramando, o que a polícia, o que o governo estava fazendo para achar. Então, estrategista mesmo, hein? Demais. Muito. E muito inteligente. Então, tem vários registros disso, né, dele com esse jornal O Globo na mão. Assim como era um mistério, como é que ele conseguia esse jornal, era um mistério, como é que ele conseguiu o armamento e esses perfumes que eu citei há pouco. Então, da sandália de Lampião. Certo. Imagina seu celular, Max. Imagina seu celular. A sandália de Lampião tinha aquele formato. Por quê, Carol? Porque quando eles estavam caminhando ali, em determinada trincheira ali, num trieiro ou algo assim, quem achasse as pegadas não saberia. Nossa, era o contrário. Você estava indo para frente ou você estava indo para trás. Olha aí, fica a dica pro turismo rondônapolitano, né? Se é que tem um departamento, uma secretaria de turismo, vamos pensar nisso, porque o turismo pode ajudar.
Pelo que eu sei das minhas informações, os recursos do turismo são altíssimos e sempre acaba sendo devolvido ao governo por falta de bons projetos. E eu creio que provocar o nosso prefeito aí uma área para o pessoal e chamar os nordestinos mesmo para voltar aquele amor antigo que eles tinham de se encontrar, porque as novas gerações, se elas não tiverem um bastão muito forte, muito pujante, elas acabam no esquecimento. E eu concordo plenamente com você que nós precisamos ter nem só o CTG, como as casas nordestinas e de outra, como tem Nipo brasileiro, um clube Nipo brasileiro, né? Nada mais justo que o nordestino, no meu ponto de vista, construiu o Rio de Janeiro e São Paulo, construiu o Brasil. Tanto hoje, eu presenciei há pouco tempo atrás, na Estrada de Ferro, fui fazer um baile no Itiquira e só vi nordestino, perguntei por quê? É porque o pessoal trabalhador, o pessoal trabalha, esse povo aí trabalha, essas informações que nós tínhamos, né? E um memorial vai fazer jus a essa força, a esse sangue brasileiro nordestino que está por todos os poros desse país. Carol, lei de incentivo à cultura, que é uma coisa que você conhece muito bem, faz falta nos projetos culturais? Sim, com certeza. E é o que a gente fica assim tentando assim acreditar que vai ter políticas voltadas para isso, né? Que até as que se perderam possam ser resgatadas, né? E a gente tenha realmente esse incentivo. O Brasil, Max, é muito rico, né, culturalmente. Nós somos muito ricos culturalmente. Com o material que nós temos no Brasil, imagina isso lá na Europa, né? Porque os europeus são realmente pessoas que realmente valorizam muito a cultura. E numa fala dessa, eu não poderia de forma alguma sair daqui do programa sem dizer da minha admiração por três grandes artistas brasileiros. Já falei, né, do lendário Lampião, falei agora há pouco de Ariano, mas tem dois aqui. Um é muito conhecido, que é o nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga. Né? A gente fala da música, na hora nos vem Luiz Gonzaga. Apesar de ser admiradora de grandes expoentes na música, mas convenhamos, um único artista brasileiro que criou um ritmo próprio, que é o baião. Então não poderia deixar de falar de Luiz Gonzaga na música e de um ceramista, né? Agora eu estou falando de outro artista, gostaria de dar um ênfase muito, né, uma ênfase muito importante, colocar isso em negrito, entre aspas, o nordestino, caruaruense, né, pernambucano, Mestre Vitalino. Eu tenho um carinho muito grande por Mestre Vitalino. Talvez assim, o nome é difícil associar a pessoa e aos trabalhos, à obra de Mestre Vitalino. Mas quem que não já viu aqueles bonequinhos de barro, né? A bandinha ali, né, com a sanfoninha, o trio nordestino com a zabumba, o triângulo e a escola de samba Unido da Tijuca, se não me falha a memória, 2019. Fez homenagem, né? Fez homenagem a Mestre Vitalino, né? Foi uma belíssima homenagem, uma justa homenagem. O Museu do Louvre, né, o maior do mundo, o Museu do Louvre em Paris, ele tem peça de poucos brasileiros, né, obras de poucos brasileiros. E o Vitalino está lá. Mas Mestre Vitalino está lá. Mestre Vitalino está lá. Então, mais que justo. Eu falo dele com grande carinho. E o bairro, né, em Caruaru, o bairro Alto do Moura, é o maior polo de arte figurativa das Américas. Não é só do Brasil, das Américas, né? Tudo isso, um legado, né? O bairro inteiro, né? Toda a renda ali em torno dessa arte, né? Da arte do barro, que são três, né? A arte figurativa, certo, que é quando você figura ali um momento, né? E a própria bandinha ali, né? Ou o bando de Lampião está sendo figurado, né? Um momento da história sendo figurado. Então isso é arte figurativa. Quando você faz um pote de barro ou uma quatinha, arte utilitária. E quando você faz algo ali, um jarro, coloca umas flores dentro para decorar, arte decorativa. Então, figurativa, decorativa e utilitária. Isso é Mestre Vitalino. E para encerrar essa fala, eu poderia passar o programa inteiro falando de tanta gente que me ocorre aqui nesse momento. Mas uma ênfase também muito grande a
seu Expedito Celeiro, o mestre da arte do couro, né, lá em Nova Olinda, Ceará. Eu não sei se você se lembra, Max, mas quando tinha aquele programa Esquenta de Regina Casé, todo o cenário do programa era caracterizado de seu Expedito Celeiro. Então fica aqui o meu abraço muito grande. Expedito Celeiro está vivo e é um patrimônio brasileiro. Olha aí. Carol, vamos lembrar de mais alguma coisa aí? Tá lembrando de alguma coisa? Faltou? Você se sentiu contemplada com nossa fala? Sim, sim. Mas eu quero aqui deixar registrado que você passe o endereço para o pessoal do De Lascar, né? O De Lascar é uma casa nordestina que funciona de terça a sábado. Terça a sábado. De terça a sábado, das 18 às 23 horas, né? Então a gente fica ali, né? É centro, né? Na Avenida, quando você indo pela Bandeirante, quando passa o Atacadão, né? Vendo o Comercial Rio Negro, que também é um comercial antigo em Rondonópolis. Quando você chega no Comercial Rio Negro, você vira à esquerda. De Lascar já está logo do lado direito. E o convite, né, a proposta da casa, né, do que essa casa vai ofertar a quem nos visita, já está logo na entrada, logo no muro, né, Max? Sim. Que é a presença das xilogravuras. Xilogravura, que é o que estampa a literatura de cordel. Exatamente. Né? E a forma como ela é escrita, a xilografia. Então, quando você vê um murão laranjado, já com xilogravura, você já vai saber que é o De Lascar. E detalhe, aquilo que está lá na frente desenhado é um quadro de xilogravura e é o Moça Roubada. É um dos meus preferidos. A moça sabe tudo da cultura nordestina, por isso que ela é a segunda convidada do nosso programa. Carol, foi um prazer renovado ter você aqui, trazendo todas essas informações. É claro que a gente mergulha só na superfície, a profundeza é um pouco mais embaixo. Tem que ir no De Lascar para conhecer mais. Exatamente, né, o pessoal vai lá que ela vai contar ao vivo, vai tirar uma foto para você ter no seu... Recitar cordel. Recitar cordel, né? O que mais tem no De Lascar? Aquela Baião de Dois, famoso. Nossa gastronomia tá impecável. É impecável, né? Meus amigos, programa Pauta Cultural chegando para mais um final. E a gente só tem que agradecer a tudo isso que está dentro de Rondonópolis, às vezes a gente não sabe. O programa Pauta Cultural vem com essa proposta de desesconder a nossa cultura. Você que tem o seu livro, você que tem a sua cultura, entra em contato com a gente aí para a gente marcar uma agenda. Pauta Cultural, até a próxima segunda, se Deus assim permitir. Carol? Obrigada, Max. Só agradecer o espaço, me senti honrada. Sei que sou a segunda entrevistada, né, do programa e a segunda mulher. Então, obrigada também como mulher, quero fazer esse agradecimento, né? Vocês dando toda essa ênfase para nós mulheres também. Muito obrigada.